as normas atributivas de direitos da Constituição, elas convivem com outras normas da Constituição. Elas convivem com normas orgânicas, que são normas que criam órgãos e instituições. Elas convivem com normas atributivas de competência, né, aquelas que dizem o que cada órgão constituído deve fazer. E convivem também com uma série de outras normas que impõem o princípio da legalidade, o princípio democrático, o princípio da segurança jurídica. Então, tem uma série de normas que devem ser consideradas quando a gente trata desse tipo de prestação jurisdicional. O ministro Eros Grau, ele tem uma frase que eu considero uma das melhores coisas que já foram ditas na doutrina brasileira. Ele diz assim, ó, a Constituição não pode ser interpretada em tiras. Então, aquele artigo que prevê a dignidade humana, aquele outro que prevê o direito à saúde, eles têm que se inserir dentro de um contexto onde tem outras normas. A Constituição não diz só o que se deve fazer, ela também diz como fazer e quem deve fazer. Então, essas decisões, elas acabam gerando um déficit muito grande no princípio democrático. Né? Por que isso? Porque as políticas públicas, né, que são aquelas políticas que serão vertidas futuramente em direitos concretamente satisfeitos, elas são elaboradas no âmbito do poder executivo. O executivo, para transformar essas políticas públicas em realidade, ele precisa do poder legislativo. Né, as políticas públicas, vejam, o papel do executivo é executar a lei. Então, o executivo precisa que, em algum momento, o seu projeto de governo seja vertido em uma lei. Precisamos do legislativo. Para implementar essa lei, nós precisamos de uma segunda lei, aquela que vai alocar os recursos financeiros necessários para que aquele programa político que foi vertido em lei seja cumprido. Então, o executivo passa pelo legislativo. O legislativo, a seu turno, tem a responsabilidade de criar as leis. Né? Leis que instrumentalizem essas necessidades que surgem para o poder executivo implementar as suas políticas. Né? E a Constituição, sabendo disso, né, ao dizer para o executivo, olha, vocês precisam do legislativo para concretizar, isso também é uma demanda exigida pelo princípio da legalidade. A Constituição também diz, já que vocês precisam tanto do legislativo, o presidente da República tem iniciativa em diversos projetos de lei, aquelas leis necessárias ao desempenho da sua atividade.